Então, meu povo, vamos continuar o nosso assunto de ecologia, falando agora nas interações entre as comunidades, né? Lembrando que o conceito de comunidade está relacionado ao conjunto de espécies, né, que convivem ali no mesmo habitat. A gente trabalha com dois tipos de interações: as interações interespecíficas e as interações intraespecíficas, tá? Nós vamos começar pelas interespecíficas. Então, esse prefixo inter já ajuda, tá? Então, quando se falar em interação interespecífica, nós vamos estar analisando aquelas interações que ocorrem entre diferentes espécies, tá? E aí eu separei as interações que mais aparecem nas provas, tá? E antes de começar a falar de cada uma delas, eu quero só que vocês se atentem para o seguinte. Vamos pegar ali, por exemplo, a primeira, a competição. Tá vendo aqueles sinais de menos entre parênteses? Tem dois sinais de menos, correto? Esses sinais, eles estão relacionados a você identificar se determinada espécie está sofrendo prejuízo, se ela está se beneficiando ou se está neutro, né? Não fede nem cheira. Então, toda vez que aparecer o sinal de menos, quer dizer que uma espécie está sendo prejudicada. Quando aparecer o sinal de mais, quer dizer que aquela espécie está sendo beneficiada. E quando aparecer o zerinho ali, é neutro, tá? Nada está acontecendo para aquela espécie que a gente está analisando. Então, vamos começar pela competição, né? E aí, a definição de competição, ela está relacionada ao quê? É quando você tem duas espécies, né, ali lutando pelos mesmos recursos, tá? E aí normalmente aquele recurso é limitado. Você não tem recurso para manter as duas espécies. Então essas espécies acabam brigando ali para poder ver quem vai ter o acesso àquele recurso, né? E isso acaba impactando negativamente as duas. Por isso que a gente tem esse sinal de menos aí para as duas espécies, né? Se você olhar, você vai ver ali o castor, acho que é um castor, não é um castor sim, né? Brigando por comida com os pássaros, né? Por quê? Porque o recurso ali naquela área é limitado. Então, quem conseguir se alimentar melhor vai, provavelmente, vai obter sucesso em detrimento da outra espécie, tá? Dentro da competição, eu quero abrir um parênteses para vocês para falar sobre nicho, tá? Ou você pode ver com o nome de nicho ou nicho ecológico, né? Eu já vi questão que a banca descrevia o modo de vida de um tamanduá, né? Uma questão do Enem essa. E aí ele descrevia o modo de vida, dizia como que ele se locomovia, de que ele se alimentava, falava sobre os hábitos dele e pedia para você marcar entre as opções, né, qual que seria a definição para aquilo ali que eles estavam descrevendo, tá? Então, o nicho ecológico, ou simplesmente nicho, é a forma de vida de uma espécie, tá? É quando você vai ver a descrição de como aquela espécie vive, né? De como ela interage naquele ambiente que ela está. Então, nesse exemplozinho aqui, ó, a gente pode olhar o nicho de um caranguejo, né? Ele se alimenta de pequenos peixes, ele põe ovos, né? Tem aqui onde ele vive, ele tem hábitos noturnos, né? Ele é predado, né, por esse tipo de pássaro. Então, assim, toda vez que vocês verificarem que está descrevendo o modo de vida de uma espécie, a gente vai chamar isso de nicho ecológico, tá? Dentro desse contexto ainda, a gente tem uma coisa que já está muito bem estabelecida na ecologia, que é o seguinte: duas espécies, elas não conseguem sobreviver no mesmo nicho, tá? Exatamente no mesmo nicho. Então, acaba ocorrendo o que a gente chama de exclusão competitiva, tá? Então, o que seria isso? Duas espécies não podem ter exatamente o mesmo nicho naquele local, tá? Não, elas não vão conseguir coexistir. E aí, se você olhar para esses gráficos, a gente tem o exemplo do paramécio, né? Então, olha só, no primeiro você tem o paramécio aurélia, desculpa, e no segundo o paramécio caudato. Então, imagina que eu coloquei o paramécio, esse primeiro gráfico se refere ao paramécio aurélia, que eu deixei ele num frasco ali, num tubo de ensaio, eu deixei ele para crescer. E no outro tubo, o paramécio caudato. Se você reparar, você vê que o número de células, né, ele está sempre crescendo em relação ao tempo.
Tudo bem. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu habitat ali. Agora, no terceiro gráfico, quando eu coloco as duas espécies dentro de um mesmo tubo e observo a proliferação do número de células, vocês podem olhar aqui, ó, a barra verde, que está relacionada ao paramécio aurélia, o número de células nesse paramécio, ele cresce, já o paramécio caudatum não cresce, o número de células diminui. Por quê? Porque duas espécies não podem ter exatamente o mesmo nicho, né, no mesmo habitat. Então, o crescimento de uma espécie acaba inibindo o crescimento da outra, tá? Então, isso aí é a exclusão competitiva. Uma outra interação é a predação, né? Lembrando que nós estamos em interações interespecíficas, tá? Entre espécies diferentes. Então, na predação, um indivíduo é beneficiado e o outro sofre prejuízo, né? Então, você vai sempre ter um predador que vai se alimentar de parte ou todo o corpo da presa, tá? Então, a relação de predação é bem tranquilo. Sempre vai ter alguém comendo alguém, tá? Ou enquanto um se alimenta, o outro serve de alimento. Uma outra interação seria o mutualismo. E aí, se vocês verificarem do lado do mutualismo, nós temos ali sinal de positivo para as duas espécies. Ou seja, no mutualismo, ambas as espécies são beneficiadas, tá? Nesse exemplo aí, ó, do crocodilo, o que acontece? Você tem o pássaro, né, que ele se alimenta dos restos de comida que ficam presos ali na boca, nos dentes do crocodilo, tá? E aí tá, mas como que os dois estão sendo beneficiados? O pássaro está se alimentando e, ao mesmo tempo, o crocodilo ele está tendo a sua boca ali, né, os seus dentes limpos por esse pássaro, tá? O crocodilo deve ter cárie, né? Então, lembra sempre, mutualismo, ambas as espécies são beneficiadas, tá? E aí, é só para você dar uma olhadinha nesses quadrinhos aí. Então, lembrem sempre que eu tiver as duas espécies sendo beneficiadas, eu tenho aí uma relação mutualística, uma relação de mutualismo, tá bom? Uma outra interação é o comensalismo, né? No comensalismo, o que ele difere para o mutualismo? É que no comensalismo, uma espécie é beneficiada e a outra permanece na mesma, para ela é indiferente, tá? E aí, ó, nesse exemplo, eu tenho o tubarão e os peixes piloto. Esses peixes, eles acompanham o tubarão, né? E quando o tubarão se alimenta, todo aquele resto de carne que fica sobrando ali em volta, eles comem, entendeu? Então, quem está sendo beneficiado? Os peixes pilotos, tá? Para o tubarão é indiferente. Então, eu tenho uma espécie se beneficiando e para o tubarão dá na mesma, tá? Ele não perde nada, mas também não ganha nada. E aí, ainda dentro de comensalismo, existem algumas interações, né, que a gente classifica elas de uma forma diferente. Ainda é comensalismo, né, só que a gente tem nomes diferentes aí para definir o tipo de interação. Então, eu chamo de foresia ou forésia, tá? Vai depender da literatura. Quando esse comensalismo, e aí lembrando que no comensalismo apenas uma espécie se beneficia, ele está relacionado a transporte, né? Então, aqui você tem uma espécie de inseto e um outro inseto que fica preso nela para poder aproveitar esse transporte. Então é como se estivesse pegando uma carona, né? Então, forésia. Se for para dar uma viajada, imagina uma pessoa que se pendurou, aquela molecada, né? Hoje em dia não tem muito isso, mas antigamente a molecada adorava se pendurar atrás de caminhão, né? E para dar rolé. Burrice, né? Muitos caíam e morriam. Mas as pessoas faziam essas idiotices. Então, forésia, transporte, né? Eu tenho uma espécie que está servindo de transporte para outra. E nesse contexto, só uma se beneficia, que é quem está sendo transportado. Para outra, é independente. Um outro tipo de comensalismo é o inquilinismo, né?
que é um comensalismo relacionado a abrigo. E aí a gente tem o Nemo aí, né? Peixinho palhaço, onde que o Nemo vive? Acho que é nem da época de você esse desenho. Mas o Nemo, ele vivia ali nas anêmonas, né? O Nemo, ó, o peixe palhaço. Ele vive nas anêmonas. E aí, quem que sai na vantagem aí? O peixe palhaço. Por quê? As anêmonas, elas possuem um... As anêmonas possuem uma espécie de urticante, né? E aí outros peixes evitam encostar nela. Só que o peixe palhaço, ele tem um revestimento no corpo dele que ele não é afetado pelas anêmonas. Então, ele aproveita para se esconder ali. Então, primeiro sinal, quando ele fica ali, ele sabe que ele está protegido, porque outros peixes não vão chegar ali para poder se alimentar dele. Um outro tipo de comensalismo é o epizoísmo, tá? Que está relacionado à fixação. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a baleia e as cracas que se fixam no corpo dessa baleia. Então, quando eu tenho essa associação de fixação, essa relação de fixação, eu chamo de epizoísmo. Assim, epizoísmo eu nunca vi aparecer. Forésia apareceu ano passado na UERJ, tá? Por isso até que eu chamei a atenção. Agora, epizoísmo eu realmente ainda não vi, mas não custa nada a gente falar sobre. Epifitismo aparece bastante. Também está relacionado à fixação, só que entre plantas. Então, olha só, epizoísmo é uma relação de fixação entre animais. Aí o exemplo foi da baleia e das cracas. Já o epifitismo é uma relação de fixação entre plantas, né? E aí um bom exemplo são das bromélias, né? As bromélias, elas crescem sobre o galho de árvores, tá? Mas aí vale a pena ressaltar o seguinte, que no epifitismo não existe... A bromélia, nesse caso, ela não se aproveita de nenhum nutriente dessas árvores, tá? Desses galhos. Não tem parasitismo. Ela apenas fica ali, se fixa naqueles galhos, né? Por quê? Ela obtém algumas vantagens, como, por exemplo, a questão da luz do sol. Como ela está mais alta, então ela vai receber mais luz, né? E aí, uma outra relação que a gente tem é o parasitismo, né? Que isso aí é bem conhecido, que seria a associação entre duas espécies, na qual uma vai se beneficiar e a outra vai sair prejudicada, tá? Então, a imagem já diz tudo, né? Aquela pessoa que pega a senha do Spotify, parasita, do Globoplay, parasita, né? Então, um bom exemplo de parasitismo, a gente tem os piolhos, né? E aí a gente também tem algumas definições específicas para determinados casos de parasitismos. Então, eu chamo de ectoparasita aquele parasita que vai viver na superfície do corpo do hospedeiro. Piolho é um bom exemplo. Então, o piolho não fica ali na superfície ali do corpo, na cabeça. Então, a gente chama ele de ectoparasita, tá do lado de fora, né? Já os endoparasitas são aqueles que vivem na parte de dentro do corpo, né? Isso aqui é uma têniazinha, vermezinho, né? Todo mundo sabe que uma vez por ano a gente tem que tomar aquele licor de cacau, né? Para quê? Para expulsar os vermes, expulsar as bichas, entendeu? Então, ó, ectoparasita vive na superfície do corpo do hospedeiro. Endoparasitas vive no interior do corpo do hospedeiro. Existe um outro tipo de parasitismo também, que são os hemiparasitas, tá? O que seriam os hemiparasitas? Vamos pegar as plantas como exemplo. Essa é a erva de passarinho. A erva de passarinho, ela é clorofilada, né? Tanto que ela é verde, sendo que ela ainda precisa sugar parte dos nutrientes do hospedeiro dela, tá? Para poder fazer a fotossíntese. Então, ela acaba sugando a água e os sais minerais desse hospedeiro. E aí sim, ela realiza a fotossíntese. Só que ela não utiliza todos os nutrientes do hospedeiro, só parte deles. Então, quando a nossa espécie utiliza parte dos nutrientes do hospedeiro, a gente chama de hemiparasita. Já os holoparasitas, eles acabam pegando
eles necessitam de todo o suporte nutricional do hospedeiro dele, tá? Então, aqui no exemplo, a gente tem o cipó chumbo. O que acontece com o cipó chumbo? Ele não tem clorofila, né? Então, se ele não tem clorofila, ele não consegue fazer fotossíntese. Então, se ele não faz fotossíntese, ele precisa se nutrir de alguma maneira. E aí, o que ele faz? Ele vai retirar todas aquelas substâncias que ele precisa do hospedeiro ali que ele está parasitando, tá? E aí eu vou bater ainda nessa questão do holoparasita, porque isso aqui vira e mexe aparece. Então, como que ele faz? Como que ele consegue se prender, né, nesse hospedeiro para poder extrair aqueles nutrientes, né? Esse cipó-chumbo, vocês podem ver aqui no desenho, eles possuem raízes modificadas, tá? E aí a gente chama de raiz sugadora, né? Tem literatura que você vai ver raiz austória, né? Só que, porra, para gravar austório é complicado. Então, a gente chama de raízes sugadoras. Essas raízes sugadoras vão se fixar no caule do hospedeiro, vão penetrar até o sistema condutor lá, né, no xilema e no floema, e vai sugar aqueles nutrientes da planta. Então, o meu hospedeiro, ele realizou fotossíntese, ele está lá com seus nutrientes, só que o cipó-chumbo vai lá e pega aqueles nutrientes para poder sobreviver. Normalmente, as relações de parasitismo, não ocorrem em morte do hospedeiro, tá? Por quê? Imagina, olha só, tô lá com a minha lombriga lá, cheio de lombriga por dentro. Se eu morrer, o parasita também morre, né? Porque de onde que ele vai retirar de onde ele vai se alimentar, de onde ele vai retirar os nutrientes que ele precisa? Então, normalmente, mas pode acontecer de ocorrer morte? Sim, pode acontecer. Só que normalmente essas relações de parasitismo, elas prejudicam, né, o hospedeiro, claro, mas não chega a matá-lo. Tudo bem?